Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, esteja com a sua vida. Chegamos mais um domingo, dia do Senhor, dia de estarmos juntos, né? E esse é o último domingo, graças a Deus que vamos estar sim, só pela via digital. No próximo domingo nós estaremos juntos. Graças a Deus, dia 23 estaremos retornando e nós estaremos então compartilhando a palavra pessoalmente. Embora eu vou continuar gravando, continuarei alimentando o canal no YouTube, mas nós estaremos juntos. E é sobre isso que eu quero tratar nessa mensagem, sobre a importância da igreja e sobre a importância de estarmos juntos, sobre a importância da comunidade, da gente valorizar a comunhão, da gente valorizar a vida do outro, a vida em comunidade. Quero ler em Atos capítulo 11, versículos de 19 a 30. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Diz assim a palavra do Senhor: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Finícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gentios, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, ao qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Somos convertidos ou servos de Cristo para fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, e nesta comunidade sermos instrumentos de bênção na vida do outro, sermos instrumento de encorajamento, sermos instrumento de fé, de bondade, de graça na vida do outro. E eu quero ressaltar a importância da igreja na vida da gente. Como é importante você entender a dinâmica da igreja. A igreja existe para congregar aqueles que vão sendo salvos, ou aqueles que vão crendo. A igreja é a comunidade dos discípulos, daqueles que seguem a Cristo, e ela se reúne para adorar o Senhor em comunidade, para prestar culto em comunidade. Ela existe também para ser edificada através da palavra, para a comunhão através dos sacramentos e da vida em comunidade. A igreja é muito importante, mas a igreja também tem um outro movimento. Ela existe para anunciar o Evangelho àquelas pessoas que não conhecem a Cristo, e ela existe também para prestar auxílio, socorro, diaconia, serviço à comunidade uns aos outros, para socorro uns dos outros, para que a igreja então tenha
vida, uma vida em comunidade, uma vida em comum, uma vida que a caminhada se torne mais leve, onde a caminhada se torna possível. E a gente percebe todo este quadro aqui, nesta narrativa de Lucas sobre a igreja em Antioquia, como a igreja em Antioquia nasce e como ela se desenvolve e como ela dá um testemunho tão bonito, a tal ponto de, naquela igreja, naquela comunidade, pela primeira vez, os discípulos, que até então eram conhecidos como os do caminho, aqueles que seguiam o caminho, que anunciavam o caminho, que era Jesus, era assim que eles eram conhecidos, pela primeira vez eles são chamados de cristãos, pequenos cristos. Então eles eram tão comprometidos com Cristo, tão parecidos com Cristo, que eles são chamados de cristãos. Eles pela primeira vez são chamados de cristãos. Um marco na igreja. A igreja ali mostra todo o testemunho de fé e toda a importância do encorajamento, da firmeza, da vivência, da vida em comunidade. E eu quero falar sobre isso, sobre a importância de Barnabé nesse contexto, a importância de um homem chamado Barnabé, cujo significado do nome é filho da consolação, ou filho do encorajamento. Uma igreja que nasce e precisa de um homem, de um servo de Deus para ir lá encorajar, exortar, consolar, ajudar, confortá-los para que eles fiquem firmes e daquele trabalho deste homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, nasce uma igreja tão testemunha, tão comprometida, a tal ponto que de lá também eles mandam ajuda para a igreja na Judéia, que vai passar por um período de fome, por um período difícil, de escassez de recursos. Aquela igreja então ajuda de forma prática. Portanto, queridos, a igreja precisa entender esses dois movimentos. A igreja, é importante ela estar junta, é importante a igreja estar em comunhão, estar servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, prestando culto ao Senhor. Mas é importante que a igreja olhe para fora das paredes, anuncie o Evangelho e que ela também olhe para as necessidades daqueles que estão à sua volta. Então a igreja é muito importante, quando a igreja vive o Evangelho, quando a igreja está comprometida com Cristo, essa igreja se torna uma bênção na vida das pessoas. E a gente percebe o contexto, a igreja vem de um período de perseguição, de tribulação. A igreja está enfrentando um momento de perseguição. Estevão tinha sido apedrejado e morto, e o texto diz que por causa disso muitos irmãos foram dispersos, foram perseguidos, e a igreja aqui nasce num processo de dispersão. Os irmãos estão sendo perseguidos e foram dispersos, e eles então saíram para a região da Fenícia, de Chipre e de Antioquia. Eles não anunciavam aos gentios, aqueles que não eram judeus, o evangelho primeiramente eles anunciavam aos judeus. Mas irmãos que eram de Chipre, de Cirene, fizeram o movimento de ir aos gentios, pregar o evangelho aos gentios. E aí nasce uma igreja com gentios, uma igreja que gente se converte e gente que começa então a permanecer e a crescer. Uma multidão vai se reunindo em torno desse evangelho, desta mensagem, desse trabalho. Uma igreja que nasce pela graça, pelo poder do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo. Uma igreja que precisou de um pastor, de uma pessoa especial chamada Barnabé. Eu queria dizer para você, lembrar para você da importância da gente se reunir, da gente estar junto. A igreja não existe dispersa. Ela, embora tenha se dispersa por uma necessidade, como agora nós estamos isolados por uma necessidade, mas a regra é que os irmãos estejam juntos, a regra é que os irmãos estejam reunidos, a regra é que nós estejamos em comunidade, a regra é que nós estejamos ligados ao corpo de Cristo. Embora nós estejamos agora isolados, mas nós somos o corpo de Cristo. Mas agora, nós podendo nos reunir, nós vamos nos reunir para a glória de Deus. E eu quero então trazer aqui três lições sobre a necessidade de sermos encorajadores, de sermos instrumentos de encorajamento, de instrumentos de fé,
instrumentos de bondade na vida das pessoas. Então a primeira lição é aonde você estiver, você pode ser um instrumento das boas novas do Evangelho. Então, quando nós temos Cristo no coração, não importa onde nós estivermos, nós seremos testemunhas de Cristo. Inclusive foi isso que o livro de Atos, no início, declara: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. E esta igreja, você percebe que ela é dispersa, os irmãos foram dispersos, e aonde eles iam, eles semeavam o Evangelho. Primeiramente aos judeus, mas depois também aos gentios. E desta ação de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, nasce uma igreja em Antioquia. Então você perceba que o nosso compromisso com Cristo nos faz também testemunhas onde nós estivermos. Então não importa onde você estiver. Se você não está podendo se reunir, se você não está podendo estar no templo, se você não puder estar na sua cidade, se você não pode estar na sua casa, mas o importante é, onde você estiver, leve Cristo com você, Cristo esteja em você. Onde você estiver, que as pessoas conheçam Cristo através da sua vida. Saiba que você tem Cristo, isso é muito importante. E que você abra a sua boca e pelo seu testemunho e pelas palavras você possa compartilhar Jesus. O texto diz que alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gentios, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus, e a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, o processo de conversão inclui 3 verbos. Anunciar, é preciso que se fale do evangelho. Como crerão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Testemunho importante, mas você precisa abrir a sua boca. Nós precisamos abrir a nossa boca para anunciar o evangelho, as boas novas, a boa notícia de que Jesus Cristo veio ao mundo, de que Jesus Cristo morreu na cruz, de que Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados, de que há salvação em Cristo. O segundo verbo é a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor, a mão estava com eles. A ação do Espírito Santo, a ação de Deus. Quem converte é o Espírito Santo. Esta é a segunda ação. A primeira ação é dos discípulos, anunciar. É aqueles que iam dispersos. A segunda ação é do Espírito. É a mão de Deus que estavam com eles. É a mão de Deus que vai fazer com que eles entendam o Evangelho. É o Espírito que vai fazer eles entenderem. E o terceiro verbo é se converteram. Então esse é o processo que forma uma igreja, que faz nascer uma igreja. Anunciar a ação do Espírito Santo e a conversão de vidas. E uma quarta ação é a congregação, a reunião. O texto diz que a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. A quarta ação aí é a ação de permanecer, de continuar, de se congregar, de não abrir mão de continuar a caminhada e ser firme no Senhor. Então, que Deus possa fazer de você um instrumento dele onde você estiver. A segunda lição é que quando a igreja se reuniu, quando os irmãos foram se convertendo, precisou de um líder, de uma pessoa para encorajar. E esse homem é Barnabé. Barnabé, quando chegou, viu a graça do Senhor, se alegrou, e ele então exortava, a palavra exortar aqui encorajava, estimulava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E Barnabé foi então buscar Saulo, que é o nosso Paulo. Foi aí que Paulo começou o seu ministério. Então a igreja, ela funciona assim. Ela nasceu, ela se reúne, mas nós precisamos também aí dessas 3 ações também, de mais 3 ações. Primeiro, de encorajamento. Nós precisamos encorajar uns aos outros, estimular uns aos outros, exortar uns aos outros.
Isso tanto através da ação pastoral, como também através da ação mútua. Nós somos irmãos e nós podemos mutuamente encorajar uns aos outros. É assim que está em Hebreus capítulo 10. Eu queria lembrar esse versículo 10, Hebreus 10, 24 e 25, que diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestação, e tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. Portanto, a igreja precisa de encorajadores, de Barnabés, que olhe para o outro, olhe para o irmão e encoraje, e diga para o irmão que ele fique firme. Segundo a ação de firmeza, segundo o movimento aí, segundo a atitude de firmeza, ele encorajou que todos ficassem firmes de coração. Nós precisamos de firmeza, permanecer firmes. E a terceira é desenvolver o caráter de Cristo na comunidade. Este homem era cheio do Espírito Santo e de fé, e isso fez com que muita gente se unisse ao Senhor. Nós precisamos de gente como Barnabé, de gente encorajadora, de gente que estimula a firmeza, mas de gente que tem um bom caráter e que dá um bom testemunho, e que faz com que as pessoas se unam ao Senhor pela maneira maravilhosa como a pessoa vive a sua fé cristã. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Portanto, nós não podemos desassociar a nossa vida cristã da bondade, do testemunho, deste engajamento uns com os outros. Não podemos viver só uma fé vertical, transcendente, sem a dimensão horizontal, sem a dimensão da comunidade. E em terceiro lugar, todos nós podemos ter atitudes como a de Barnabé e sermos encorajadores. O incentivo, o encorajamento depende de atitudes, de tomar uma atitude. Nós precisamos dessa atitude. Eu queria dizer para você que você pode ter atitudes de encorajamento. E eu queria dar algumas dicas para a igreja, para nós sermos estimuladores uns dos outros. Nós podemos ser instrumento e quebrar as barreiras e ter uma igreja estimulante, uma igreja que estimula uns aos outros. E isso é bênção, uma igreja se torna forte, uma igreja se torna, então, praticante das boas obras. Em primeiro lugar, que você possa dizer para as pessoas, falar para as pessoas das qualidades dela e de como Deus está trabalhando na vida dela. Fale com alguém, dê uma palavra de incentivo, se corresponda, ligue, faça uma ligação, um telefonema e diga para a pessoa, pergunte para a pessoa como é que ela está, encoraje, lê um versículo. E quando alguém fizer um bom trabalho, elogie. Nós não fazemos trabalho para ser reconhecido, mas um elogio faz diferença na vida do irmão. E cultive uma atitude de conforto, de incentivo. Sempre quando você encontrar os irmãos, incentive, diga, fique firme, Deus está contigo. Fale algo que incentive o irmão, positivo, que trabalhe a vida das pessoas. Então muita gente só abre os lábios para criticar, para reclamar, para murmurar, e muitas vezes não abre os lábios para ser instrumento de encorajamento. Dê apoio a alguém que está sofrendo. A Bíblia diz que nós rimos, nós sorrimos com quem está feliz, alegramos com quem está alegre, mas nós também choramos com quem está triste. Tá? Faça isso, seja um estimulador, tenha atitude que estimula. Eu quero concluir essa palavra. Nós podemos ser uma comunidade melhor, retornar a nossa comunhão e sermos muito melhores, muito mais fortes. Para isso, não espere somente receber. Faça o que tiver ao seu alcance para você ser um encorajador. Não confunda encorajamento com gratidão. Estimular é remover a dor da vida de alguém, é agir sem esperar ser retribuído. Uma palavra de estímulo, dita no momento certo, nunca vai ser esquecida. Não esqueça de que nos reunimos para nos fortalecer para a comunhão, mas também para espalhar o amor, o evangelho, a graça, as boas notícias do evangelho, para ajudarmos uns aos outros. Faça a diferença na sua igreja. Esteja pronto para abençoar as pessoas, um irmão, alguém necessitado.
Sejamos encorajadores, sejamos Barnabés na vida uns dos outros. Deus nos abençoe ricamente.